Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Então hoje é um dia muito especial. Por que é um dia muito especial? Porque nós vamos iniciar a apostila 9, né? Então estamos aí num caminho, da nossa literatura, em que nós vamos chegar em um momento bastante importante, que é o pré-modernismo, tá? E para dar início à nossa aula, eu quero que vocês abram a apostila na página 4 para nós fazermos essa leitura de imagens que aparece ali, tá? Então, gente, como início da nossa aula de hoje, né, eu achei essa imagem aqui bastante importante, né? É uma imagem bem pesadinha, né, se a gente for ver. Ela trata da segunda metade do século XIX, né, que é o nosso objeto de estudo no caso. E ele trata sobre uma reflexão, né? Reflexão sobre os problemas sociais. Então, o pré-modernismo, ele não é, para muitos críticos literários, ele não é considerado uma escola literária, tá? Mas para alguns é. Então, por que ele, para alguns críticos, ele não é considerado? Porque cada autor tinha um estilo diferente, né? Então, por isso, muitos acreditam que foi só um momento que surgiu antes do modernismo, né? Então, por isso o nome pré-modernismo. Gente, então, nós temos nessa imagem alguns elementos, né? Uns elementos, assim, bastante importantes. São poucos, mas que eles trazem, assim, uma interpretação pra gente. Então, ó, nós temos aqui, né, uma pessoa que tá aqui, provavelmente um morador de rua. Ai, professora, como que você sabe? Ó, ele tá levando a casa dele com ele, né? Um colchão que é para ele dormir, um pouco de roupas nos braços, e ele está praticamente sem outras roupas. Está descalço ou de chinelo, não dá para ver bem ali, né? Mas aqui nós temos uma contraposição entre o que? Entre essa outra imagem. Enquanto aqui nós temos o corpo inteiro de uma pessoa, aparece toda a pessoa, seu rosto, a sua forma física. Aqui nós temos apenas um pedaço da perna, né? Eles estão caminhando para lados opostos, né? Esse está indo para esse lado, esse está indo para esse. Esse tem roupa, tem calçado, né? Então, o que a gente pode ver dessa imagem? O que a gente pode interpretar dessa imagem? Que naquela época existia uma diferença social bastante grande em relação às pessoas, em relação à sociedade, né? E ambos estão no mesmo ambiente, né? Então, isso tudo, gente, vai servir para a nossa interpretação das questões ali do ponto de partida. Então, na questão número 1, ele diz assim, ó, quais elementos compõem a imagem? Então, o que a gente pode ver ali em relação aos elementos? Primeiro, são poucos, né? São poucos elementos. Tem um homem que está trajado pobremente, a gente pode ver, arrastando um colchão pela rua. E também, né, aparece parte do corpo de outra pessoa, né, que parece estar caminhando no sentido oposto, né? Temos a calçada ali, né, todos eles pertencem ao mesmo ambiente. Os bueiros, né, parece um bueiro ali, por exemplo, né? Então essas são as imagens, elementos que a gente pode observar ali na imagem. Na questão 2 nós temos, essa fotografia retrata um problema social. O que indica isso? O que indica isso, gente? Retrata um problema social? Claro que sim, né? E ele indica o que? A miséria do homem, né? Então a gente consegue perceber ali nessa imagem essa miséria, tá? Na 3 nós temos ali, ó, partindo do contexto de que a fotografia foi tirada foi urbana, na verdade, como você interpreta o fato de o homem estar arrastando o colchão pela rua da cidade? Né? Então, a gente fala o que, gente? A gente fala que nessa imagem, essa pessoa que está arrastando esse colchão, ela não tem uma moradia fixa, né? Fala também sobre a persistência do homem. Por que essa persistência? Porque mesmo estando numa situação de miséria, ele insiste em manter algo consigo que é da sua posse, né? Que seja o colchão que ele dorme, né? Então, a gente pode ver os dois lados. Primeiro, que ele não tem uma moradia fixa, ou então que ele é uma pessoa bastante persistente, porque ele leva consigo o único objeto que ele tem que demonstra que ele não tem casa, né? É bem dicotômica essa questão. Na questão 4, nessa imagem, vemos a parte inferior do corpo de uma pessoa que caminha sobre uma parte do calçamento, que parece como uma linha reta,
Como isso pode ser interpretado? Justifique sua resposta. Então, ó, parte do corpo de uma pessoa que está aqui, que está caminhando para um lado oposto e ele está numa linha reta, ó, estão vendo, gente, uma linha reta? Então, metaforicamente, o que poderia estar representando? Uma oposição em relação à caminhada do homem em situação miserável, que é esse daqui, em relação ao homem que tem tênis e roupa. Ambos caminham por lados diferentes. Ó, aqui ele está caminhando como se fosse em diagonal, aqui ele está caminhando em linha reta. Por quê? Porque ele já traçou um objetivo para sua vida, ele está seguindo em frente. Aqui ele não sabe o que vai ser dele amanhã, ele não sabe se ele vai ter um lugar para dormir, para morar, tá? Então é essa interpretação aí que a gente pode perceber. Gente, lá na página 5, vocês têm um trecho do romance A Casca da Serpente. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou ler daqui, vocês vão ler daí, tá? Pra gente poder interpretar depois as questões que vão aparecer. Então, gente, o enredo dessa história, ele se inicia com a fuga de Antônio Conselheiro. Então, quem foi Antônio Conselheiro? Foi o herói, vamos dizer, de Canudos, né? Então, vocês já perceberam sobre o que nós vamos trabalhar nesse momento, né? Nós vamos trabalhar sobre esse conflito, né? Que foi um conflito bastante importante para o nosso país, porque ele tinha cunho político e religioso, né? E o Antônio Conselheiro foi o que acabou encabeçando esse conflito e ele foi o herói do pessoal, né? De Canudos. Então, escutem lá e leiam e acompanhem comigo. Quando deixaram Canudos no fim da tarde de 2 de outubro, eles não sabiam para onde ir. A preocupação imediata era não deixar que Conselheiro fosse apanhado pelos federais nem morto. Todos no arraial sabiam o que eles faziam com os guerreiros que capturavam, e nesse particular os jagunços respondiam no mesmo tom. Era a lei da guerra no sertão. Aquele mundo onde se diz que o filho chora e a mãe não ouve, onde o diabo ri e Deus não ralha, onde tudo pode acontecer e mesmo assim é bonito. Pelos cálculos, os 80 a 90 guerreiros tinham decidido ficar. Poderiam embaçar a entrada dos federais durante todo o dia seguinte, não sendo de esperar nenhum ataque maior antes do amanhecer. De sorte que os retirantes teriam uma noite, um dia e mais uma noite de marcha. Tempo suficiente para distanciá-los bastante dos soldados, caso a armadilha do cadáver falhasse. Mas o que os retirantes não sabiam nem imaginavam era que os guerreiros que ficaram ainda iam retardar por mais 3 dias a entrada dos vencedores em Canudos. No segundo dia, alcançaram o alto da serra ainda cedo, no começo da tarde e depois de breve descanso, trataram de organizar o acampamento. A água não era mais problema. Na subida tinham passado por uma pedra que escorria água por várias fendas, a água fazendo uma cacimbazinha no chão. Cacimbazinha é como se fosse uma baciazinha, né? Ele fala cacimbazinha. Que até deu para cada um completar ou encher a sua cabaça e beber o que achava que podia aguentar no bucho subindo a ladeira. Quando precisassem se reabastecer, 2 pessoas poderiam descer até ali, encher todas as cabaças e voltar ao acampamento em 1 hora ou menos. Caça não faltaria, desde que conformassem a só comer tatu, que corriam e coriscavam por todos os lados, abrindo mão do sal, da rapadura e do café, e se fosse preciso também do fumo, que afinal não é nenhum sustento. Dizem até que tira sustento. Um bando de homens sacudidos poderia viver muito tempo na canabrava. Os primeiros dias foram cheios de nós e desencontros. Agravados pela falta de notícia do mundo, isto é, de Canudos, que teria acontecido aos guerreiros que teimaram em ficar, como estaria o Beatinho se, que estava de algum jeito, outro que não degolado? Não pensemos mais no Beatinho como gente viva, disse o conselheiro, quando soube dessa preocupação do bando. Ele se sacrificou por nós e está em bom lugar. Não precisa do nosso choro. Mais tarde, vamos fazer uma homenagem a ele. Vendo que essas palavras não desmancharam as preocupações dos homens, o conselheiro prometeu que, em época oportuna, autorizaria a ida de olheiros ao arraial, por enquanto era perigoso.
Ademais, seus filhos, temos muito que fazer na arrumação da casa que guardamos dentro de nós, para que o lado de fora fique formoso. É preciso arrumar primeiro o lado de dentro. Ninguém entendeu como podiam limpar o lado de dentro de uma casa que ainda não existia. Gente, vejam que texto mais bonito, né? Esse texto, ele foi escrito nesse ano de 1989, né? E foi publicado por J.J. Veiga. Então, ele está trazendo para a gente a ideia de como era Canudos, né? Como era essa fuga das pessoas, né, que estavam fugindo do exército que tinha invadido. Então, gente, tem aqui uma metáfora bem importante nesse finalzinho, quando ele diz lá, ó, para que o lado de fora... cadê? Aqui, aqui. Temos muito que fazer na arrumação da casa que guardamos dentro de nós, para que o lado de fora fique formoso. É preciso arrumar primeiro o lado de dentro. Ninguém entendeu como podiam limpar o lado de dentro de uma casa que ainda não existia. Então, assim, o Antônio Conselheiro, ele utiliza uma metáfora, né, para dizer para eles o quê? Que eles precisam cuidar de dentro primeiro, né, para que eles possam demonstrar algo bom para os outros, que seria o lado de fora. Mas como eles não entendiam metáfora, eles tinham pouco estudo, eles não conseguiram compreender como que eles poderiam limpar uma casa de dentro se eles não tinham a casa ainda, né? Então, eles entenderam no sentido literal, no sentido real, e o Antônio Conselheiro falou metaforicamente, tá? Gente, agora nós vamos para as questões. Na questão número 1, nós temos assim, ó. Nesse romance escrito por J.J. Veiga, parte de um fato que efetivamente ocorreu para criar sua narrativa, reconstituindo os momentos finais da Guerra de Canudos. A história é transformada e o líder dos revoltosos, Antônio Conselheiro, não é assassinado pelas tropas do Exército da República, mas sim escapa com um pequeno grupo de fiéis. Aí ele diz na letra A, que elemento presente no início da narrativa indica uma articulação entre o fato histórico e o fato de ficção. Então ele fala aqui em qual momento que acontece essa união entre o ficcional e o real. Então, gente, é no momento da partida, né? Quando o grupo que levava o conselheiro para longe da batalha, né, ele faz menção a uma data, fim da tarde de outubro. Seria o quê? Uma localização histórica, né, a partir do trecho ficcional. Então, o que seria essa mistura? Esse momento da partida do grupo que levava o conselheiro, fim da tarde de 2 de outubro, né? Seria isso uma localização histórica a partir do trecho ficcional. Na B, no trecho, o narrador do romance assume qual ponto de vista em relação aos fatos. Ele dá destaque ao grupo de fugitivos, deixando sempre a batalha em segundo plano, tá? Então, para ele, o mais importante não é a batalha, mas sim o grupo de pessoas que estavam fugindo. Na letra C, localize o termo usado pelo narrador para nomear a tropa do exército que lutou contra os seguidores de Antônio Conselheiro. Essa maneira de nomear os adversários indica o que no contexto da Batalha de Canudos? Gente, o termo utilizado seria o que? Seria federais, né? Então, quando ele fala federais, ele fala do que? Os soldados do exército, e confere a esses soldados uma certa oficialidade, ou seja, os combatentes inimigos, né, e que acabaram destruindo Canudos. Na letra D, nós temos o seguinte: em mais de uma ocasião, o narrador chama os seguidores de Antônio Conselheiro, que ficaram no campo de batalha de guerreiros. Essa indicação pode atribuir um sentido negativo ou positivo no romance? Justifique sua resposta. Gente, é claro que vai ter um sentido positivo, né? Por que é um sentido positivo? Porque ele ressalta características nessas pessoas, como a bravura, como a coragem, né? Então, os que ficaram para enfrentar o exército da República, eles eram vistos como o quê? Como destemidos, como fortes, né? Então, por isso que eles eram considerados guerreiros e vistos de uma maneira positiva.
Aí, na número 2, na segunda parte do texto, o narrador descreve a natureza da serra para a qual os refugiados se dirigiam. Pode-se dizer, segundo o narrador, né, que o quê? Que a natureza provê todas as necessidades de sobrevivência daquele grupo de pessoas como se elas estivessem no Arraial de Canudos. Então, gente, ele até diz que a natureza provê, mas não como que eles estivessem no Arraial, né? Aí a B. Alguns itens necessários para sobrevivência poderiam ser encontrados naquele local. No entanto, as pessoas precisariam se adaptar, pois alguns itens essenciais não seriam encontrados. Então, gente, seria a letra B, né? Quando ele fala lá da importância do café, até do fumo, né? Então, ali eles tinham que se contentar com o que tinha, porque não tinha como eles buscarem isso em outro lugar. Na C, o ambiente era de total desolação, à exceção da água. Pouco poderia retirar de alimento daquele lugar. Ali também está errado, porque fala do tatu, né, que eles poderiam comer tatu, eles poderiam disponibilizar dos recursos naturais que a serra dava. Então é a letra B. 3. Abrindo mão do sal, da rapadura, do café, se fosse preciso. Também do fumo, que afinal não é nenhum sustento. Dizem até que tira sustento. O narrador, ao listar alguns itens que as pessoas que sobem a serra são acostumadas a consumir, interrompe sua listagem para fazer uma consideração. Que consideração é essa e a que gênero textual essa forma de falar se assemelha? Gente, qual seria essa consideração? O fumo não é algo que nutre, é algo que sustenta, né? E ainda pode desnutrir. A formulação dessa frase, iniciada como dizem até, ela se assemelha ao quê? Aos gêneros populares, né? Gêneros populares. Aí, na questão número 4, no trecho final, quando as pessoas manifestaram alguma preocupação com a situação do arraial e dos guerreiros que enfrentaram o exército, Antônio Conselheiro faz uma advertência. Qual é essa advertência e o que ela significa? Então, gente, lá no momento em que ele está alertando, ele diz o quê? Ele adverte a todos que é o momento de cada um realizar a limpeza da sua casa interior, ou seja, fazer uma autorreflexão, né? Uma autorreflexão. Na B, esqueci de pôr a B ali. A B é, nossa, B é C ainda, será que eu pulei? Ah não, tá aqui do ladinho, desculpa, gente. A B, porque as pessoas tiveram uma relação de incompreensão em relação à fala de Conselheiro, é aquilo que eu falei para vocês, gente. Por quê? Porque a fala dele foi entendida, interpretada com o sentido real, né? Eles imaginaram que o religioso fosse falar de limpar suas casas e tal, então eles acabaram interpretando da maneira real, da maneira sentido literal, né? Dizendo que eles, na verdade, eles tinham que chegar em um local e não tinha essa habitação, não tinha essa casa. Como que eles iam limpar uma casa que não existia? Então eles acabaram não compreendendo o sentido que ele utilizou para falar essa frase. Na C, com base na reação das pessoas, como era a relação entre o que o líder conselheiro falava e a forma como seus seguidores entendiam? Então, gente, era assim. O entendimento era literal, né? Ou seja, um entendimento real, um entendimento com sentido real. As palavras, elas não eram compreendidas pelas pessoas mais simples, né? Então, por isso que existia essa relação, né? O Antônio Conselheiro falava com metáforas e eles não compreendiam. Aí na questão 5, o romance A Casa da Serpente, como foi dito, retoma um acontecimento considerado emblemático para a constituição da República no Brasil, a Guerra de Canudos. Nesse evento, o conflito entre um Brasil progressista e rico que se desenvolvia na região sudeste do país e um Brasil atrasado e pobre localizado no interior da nação se tornou insustentável, desencadeando a batalha entre o poder republicano e o povo sertanejo que se rebelou contra o poder político central. Esse romance foi publicado em 1989, portanto, mais de 100 anos depois dos acontecimentos de Canudos. Por que, em sua visão, o escritor retoma esse acontecimento como ponto de partida para a escrita de uma obra literária?
Então, por que ele faz, gente? Para retomar elementos importantes para a história do nosso Brasil, né? Então, ele queria dar uma visão literária em relação à obra, né? Muitas pessoas não gostaram da obra, então ele acabou fazendo isso, né? Ele trouxe essa ideia de que essa obra podia ser uma obra bastante bonita e rica em detalhes e tudo mais. Então, por causa disso, tá? Gente, daí a letra B na página 8. Pode-se dizer que o texto de J.J. Veiga se propõe uma espécie de investigação social do Brasil, ou seja, preocupa-se em expor de modo realista, a vida difícil de uma parcela da população brasileira? Justifique sua resposta com elementos. Sim, por quê, gente? Porque o povo brasileiro já tinha passado, já passa e já sempre passou por inúmeras dificuldades, né? Então, quando o J.J. Veiga acaba mostrando de modo realista essa vida difícil, ele está retomando elementos que fazem parte da história do nosso país, principalmente a que diz respeito às dificuldades, às guerras e tudo mais propostas dentro da República Velha. Ok? Então, a última questão é a questão 6. Vocês têm lá, observe a pintura e indique ao menos 2 elementos que aproximam do trecho lido de A Casa da Serpente. Então, a gente lhe pede para que você faça uma comparação, né? Então, o que eu posso colocar como característica de uma obra e de outra? Seria a representação de uma pessoa simples, né? Então, a gente tem tanto numa obra quanto na outra, que pertence a uma camada pobre da população. E, além disso, há a presença de uma visão realista, não idealizada do ser humano. Então, a pessoa simples, né? A representação da pessoa simples e a visão realista do ser humano. São essas 2 características que aproximam a obra escrita da pintura. Ok? Então, gente, resolvam essas questões, né? E postem lá no grupo da turma para que a gente possa validar a aula de vocês. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.